Oi, Tami. Boa noite. Oi, Caro. aqui, pô. Pessoal, essa aqui é Tamicuã, a minha irmã, Pataxó, linda. Esse é o vestimento da tradição do povo dela, tá? Não adianta vocês perguntarem, mas por que você também não usa? Porque Pataxó é esse a vestimenta do povo Pataxó, muito lindo. Cada povo, como algumas pessoas sabem, outras não, mas cada povo tem o seu modo de vida, o seu modo de fala, línguas diferentes, modos de vestimenta diferentes, pinturas diferentes. Vitamicuã é essa belezura que está aí, Hum, e minha flor. Eu quero que você se apresente, né? Eu já falei um pouquinho de você, mas eu quero que você fale, né? Eu sou a mediadora, mas eu deixo à vontade o convidado para que ele se apresente, fale um pouquinho. E é isso, vamos minha linda, pode começar. Calpeton Kutumeá, Tamicuante Ri, Pataxó, né? Como a Sônia já falou, eu sou Pataxó, mas tenho, né? Também o Guarani aí. Vivemos aqui na terra indígena do Jaraguá, né? Então, meu nome em Pataxó é Tamicuante Ri, né? E em Guarani é Queretureté. Mas eu sou Pataxó, né? Tenho orgulho de ser Pataxó, orgulho também de estar morando na terra indígena, né, Guarani, a qual hoje nós fazemos um povo só, um povo de luta, né, respeitando a cultura, né, o povo Pataxó tem bastante Guarani morando também nos territórios Pataxó e Pataxó morando nos territórios Guarani, não só aqui no Jaraguá, né, mas no Rio Silveiras também tem, e, e é lindo, né, de ver, né, é, respeitar o que eu moro aqui, né? Já faz quase 5 anos, né, que eu moro aqui na terra indígena de Araguá, nessa luta, respeitando aí a cultura, né, a qual eles respeitam também. É lindo de se ver, né? A qual eles acham muito bonito também, respeita a espiritualidade, né? Eu tenho um trabalho aqui de medicina, né, com as crianças, aqui, né, que trazem aqui, então tem esse respeito, né? De povo para povo, né? Que é isso que importa, né? É povo diferente, né? No Brasil hoje, depois da invasão colonial, né? Se contabilizava diante aí dos documentos dos próprios invasores mais de 5 milhões de povos indígenas, né? Falantes de mais de 1.500 línguas e que hoje se reduziu só aqui no que hoje se chama Brasil 305 povos, falantes de 274 línguas. Então, cada povo tem sua organização, sua pintura, sua vestimenta, sua organização, né, interna, né, e que hoje a gente se respeita, né, lutamos, o que temos em comum é essa luta, esse amor que a gente tem pela mãe, terra e irmã natureza. Cada árvore são parte da gente, né, e para mim é muito gratificante estar participando de uma live com a Sônia, né, mulher guerreira que tem lutado aqui, né, bravamente, e juntos seguimos lutando aí pela essa terra que o Jaraguá é Guarani, né, é uma terra linda, né, o povo Guarani vem aí na luta, vem aí na força espiritual, então estamos aqui nessa luta, né, o meu povo, né, ele aí tá hoje no sul da Bahia, né? Fica no sul da Bahia, no território do sul da Bahia aí. É, tem uma parte também em Rio de Janeiro, né? Em Espírito Santo, então, em Minas Gerais, né? Porque hoje o que chama São Paulo, o que chama Bahia, para nós não tinha esses nomes, né? Então, nosso povo sempre andou de lugar para lugar. E que hoje tem que ficar confinado num pequeno território, né? Impedido de manter seu modo de vida tradicional, né? Então, o que a gente luta hoje é pela demarcação dos territórios, não só físico, mas espiritual, ancestral, né? Para que as futuras gerações, né, possa, né, sobreviver com um pouquinho aí, né? Hoje a gente não pede para o governo que demarque todo o Brasil, mas sim os territórios, ainda que a gente estamos, né? O território que é o território dos nossos antepassados. Quando a gente retoma, nós não estamos invadindo terra de ninguém. Ali está nossos antepassados, né? Então,
Mas sabe como é isso? Você é da Bahia, né? Da Bahia e veio parar em São Paulo, né? Primeiro que quem construiu a cidade não foram nós, né? Foi a cidade que foram invadindo o nosso território e hoje tem essa ideologia de cidade, né? Que vem com a colonização aí, com a invasão, né? Então, para nós era um território só. Esse território que hoje se chama São Paulo foi território, né, de muitos povos indígenas e que ainda continua, é território guarani e que eu não me sinto em um estado diferente, né? Eu me sinto na casa, né? Na casa dos meus antepassados, dos meus ancestrais que lutaram, né? Que debaixo, né, desses grandes prédios, né? Embaixo está regrado com sangue dos nossos antepassados que lutou bravamente para que a Sônia está aí falando. Então, o Estado brasileiro tem uma grande dívida com os povos originários desse território hoje chamado Brasil, né? E com todo esse avanço, né, os mais velhos do meu povo conta também aí do massacre de 51, né, que foi um massacre causado pelo próprio Estado, né, aos povos Pataxó, mas nós somos resistência. Aí está o tema da água, né? O povo Pataxó tem uma relação muito forte com a água, né? Em Minas Gerais ainda se mantém, né, a festa das águas, né, o Araguaquissã, né, a qual a nossa cosmovisão é que nós viemos da água, né. O Chopai foi o primeiro que Nhamissu mandou, né, e depois de muita luta eu vou resumir aqui como que a gente é filho da água, porque vamos falar também da água, né. O pai foi o primeiro que veio, aí mandado por Nhamissu, então aprendeu a caçar, a plantar, fazer fogo, mas ele, né, em um dia, né, de lua cheia, ele fez ali uma espécie de ritual, né, que a gente fala um Auê, Heruê, e cada pingo de água que ia caindo no chão, nascia um guerreiro, uma guerreira Pataxó, né? E por que que o nome chama Pataxó? Os mais velhos também andando na beira da praia, porque são os povos da beira da praia, da água, né? Eles em busca do nome, né? Resumindo também, porque se for contar é muito grande, né? E é muito lindo ver os mais velhos contando. Pataxó significa o som, né? Da água batendo na rocha, indo de encontro à terra e voltando para o mar. Então, quando a onda cai, ó, ela faz pá. Quando ela bate na pedra, faz tá. Quando vem xó, então pataxó. Então, somos filhos da água. Enquanto resistir os povos pataxó, vai existir água. Enquanto existir o povo guarani, vai existir água, né? Porque a água, para nós, é um bem, né, que Nhanderu, Nhamissun deixou. Não podemos, né, não pode ser um bem de uma única pessoa. Não pode ser privatização. Nós, mulheres, somos a metade do cada povo, né? Que isso vem também com a memória e com a luta construída pelo feminismo comunitário por várias mulheres indígenas, né? Que a gente fala que nós, mulheres, temos a dádiva de ter o leite materno para amamentar os nossos filhos. Quando a gente tem os nossos filhos, a gente vai para o médico, o que ele manda fazer? É nutrir com leite. E a mãe, que é a mãe terra, tem a água que nos nutre, né? A água é a primeira nutrição. Quando vai no médico também que você está doente, pergunta, já tomou água? Tem que tomar água. A água, né, é o leite materno da nossa mãe terra que nos nutre. Então não pode colocar à venda. E a gente vê um governo, né, que a todo momento está aí acabando e devastando com a nossa mãe e irmã natureza, né? E como ver isso? Como ver a água? Porque aqui no Jaraguá, diante de tanto massacre e de opressão, no Itacupé aqui mesmo, a gente bebe água viva, né? Que é água da nascente. Né? Querem privatizar, né, um bem da humanidade, que o Nhanderu Nhamissun deixou, né? Então, como que é isso? Como é revoltante, né? Ter um rótulo na água, né? Então, para a gente, isso é lamentável, é triste, é revoltante e devemos lutar
para não deixar eles pisar e massacrar na nossa mãe desse jeito que eles estão fazendo, né? Não sei, Sônia, você quer perguntar alguma coisa mais? Não, sim, então, em relação à água, né, Tami, que é os irmãos Pataxó lá de Minas Gerais, do ano passado, a questão de Mariana, né? Sim. E com a queda daquela barragem, os parentes Pataxós que vivem na beira daquele rio, acho que é Paraupeba, se não me engano, Uhum. e eles estão hoje com um rio contaminado, um rio que você acabou de dizer que a água para todos nós é muito sagrado, e hoje os irmãos Pataxó estão passando por dificuldade porque toda aquela lama chegou até a comunidade Pataxó de Minas, lá em Mariana, e hoje os irmãos que dependem da vida daquela água para sobreviver, de pesca, de banho, de fazer alimentação, hoje está contaminada pela lama da mineradora da Vale. Então, isso nos machuca muito em saber que os irmãos, não só a maioria dos nossos parentes, né, sofre com esse descaso do governo. E você falar um pouquinho, se você tem alguma notícia sobre os irmãos lá de Minas, como é que eles estão, se você tem contato, falar um pouquinho sobre essa questão das mineradoras, né? Sim, eu tive o mais contato recente foi no encontro das mulheres, né, que é em Brasília, né, que a Cacita estava lá, que foi na Marcha das Margaridas, inclusive, e assim, foi devastador ela contando, assim, foi muito triste, porque ver ali parte da gente morrendo, né, pela uma devastação, né, influenciada por grandes empresas, por grandes latifundiários que já sabiam o que ia acontecer. Então, não foi um acidente, foi um crime ambiental, foi um crime, né, a nossa mãe. A qual você olha naquelas imagens, né, o povo Pataxó, o alimento aí tradicional sagrado é praticamente da água, do peixe, né, e aí vê aquilo ali tudo caindo, a água a qual onde as crianças brincam, onde a gente consegue ainda manter, né, viva, porque cada gota de água que bate na nossa pele, né, trazendo energia, né, e que diante de todo aquele crime ambiental, eles ficaram sem o alimento, né, sem o alimento, sim. E isso não foi uma negligência. O próprio governo, né, do Estado federal, né, influencia o crime diariamente, né? Então, foi revoltante. Jamais o rio vai nascer de novo, porque é um rio que, com muita luta, né, eles estão conseguindo lá tentar olhar e ter a esperança, né, de voltar de novo, de ver os peixes, de ver aquele rio nascer, porque foi morto, né? Foi morto pela ganância, né, dessa sociedade dita civilizada, né? Que a qual só vê o dinheiro, né, não visa a vida, não olha para a vida, não olha o viver bem, né? Eles só querem o dinheiro a todo momento. E a última contato que eu tive foi tava a Vale, inclusive, né, essa empresa aí, juntamente com o governo, não tinha dado o amparo e eles estavam ali lutando, né? O Estado lá até mesmo tem uma discriminação muito grande nas artes, né? Recentemente, na quarentena aí também, os parentes deixam sempre as artes no local, porque é disso que eles vivem, né? Porque eu costumo dizer que, porque aqui no Brasil, né, uma arte linda dessa qual tem a nossa escrita é vista como um pejoramento de artesanato, né? E para fora, qualquer coisa fora é vista como uma arte, né? Então, para nós é arte. A nossa escrita vem através de todos os adornos que usamos. Então, eles deixaram ali e simplesmente roubaram todas essas artes deles. Não basta essa negligência, né? Do descaso, mais esse acontecimento, mais a negação de direito, né? Se está dizendo que o SUAS, que é o sistema de assistência, é para todos, né?
Então, desde a assistência aí aos povos originários, principalmente lá onde aconteceu isso, é negligenciado pelo esse próprio Estado, pelo esse próprio governo, que é massacrador, né? Então, o momento lá não é um momento muito bom, né? Eles estão lutando É. com a própria força para conseguir sobreviver na esperança daquele rio rebrotar de novo aos pouquinhos. Então, está vivendo ainda nesse grande luto. Depois ainda teve uma queimada, né, também, né, lá que foi, ele diz acidentalmente, a mídia sempre fala, mas é uma violência, é criminal, né? Porque um fogo que pega do nada, então eles estão sofrendo muito, além de perder, né, ali parte da sua comunidade, parte da sua ancestralidade, parte do que é ser você, que nós somos filhos da água, né? E ter os direitos negados, ainda mais como mulher, né? Que é parte da comunidade, que é a metade da comunidade. E essa metade eu não estou falando de número, mas sim da importância da mulher, né? Da importância da mulher, da importância da mãe terra também, que é uma mulher que não gerou, que a gente gera mais vida. E que o leite materno aí está sendo secado, negligenciado por essas grandes ganâncias, né? Então, essa é o resumo mais ou menos que eu tenho de lá nesse momento, viu? De muita Sim, luta, de muito enfrentamento, né? De muito descaso, de vários órgãos competentes aí, como aqui no Jaraguá a gente tem esse descaso também, né? E em outras comunidades. sim. Eu queria também deixar que você pudesse deixar para o pessoal que está entrando e ouvindo, é, falar sobre se você tem uma página no Facebook ou aqui no Instagram, porque, pessoal, a Tamipuã, ela é uma fazedora de artesanato, né? Deixar bem claro nisso, ela faz os artesanatos do povo dela e quem quiser colaborar, quem quiser poder ajudar ela nos artesanatos, até fazer a propaganda do trabalho da Tamipuã, aí você fica à vontade também de passar o seu contato. Às vezes as pessoas não queiram passar aqui, mas você pode passar no privado. E para Uhum, você falar um pouco do seu artesanato, se você tiver algum aí para mostrar para o pessoal, sim. para eles verem, não sei se você faz cocar, para você falar um pouco do seu artesanato e o que significa para o seu povo isso. Então, a arte, né, a arte é um instrumento de luta e de defesa dos territórios, né? É onde a gente faz toda a arte de contato com a mãe terra, a mãe natureza, né? Então a gente tem as artes aqui feitas, né, inspirado, né, nos povos. Eu faço arte inspirado também no meu povo, mas também inspirado nos povos indígenas de Abya-Yala, né? Abya-Yala, para quem não sabe, é América, é mais chamada América, né? Abya-Yala é o nome que o povo Kuna chama tudo isso que chama América, né? Então eu faço as artes, né? Criando e recriando aí, né? Com inspiração nos povos originários de Abya-Yala, conhecido mais como América, né? E aí eu posso mostrar alguns, então tem as pinturas, ó. Tem as pinturas aqui. E aí tem algumas artes aqui também que veio aí, né, da aldeia mãe, Pataxó, né? Que é de Barra Velha. Então tem essas artes aqui de miçanga também que eu faço, né? Aqui. Essa, inclusive, que tá aqui em mim também ó. Opa! São as artes de miçanga. Aí, vamos pegar que tem os brincos. Maravilhoso, né? Lindo. Que aí tem, cada grafismo tem o seu significado, né? Sua inspiração. E assim vai. Tem os colares, muito lindos. E aí tem o trabalho também. Enquanto vocês olham para aí um pouquinho, eu vou pegar aqui algumas artes, né? Que são as argilas, né? Que são as onças.
que é feita com a... que a gente fala de barro, que hoje usa cerâmica, aqui do Jaraguá, da terra indígena Jaraguá, né? Então são, ó... Essas são as esculturas de argila, né? Que a gente faz aqui, queima num buraco, todo tradicional, todo com a inspiração na mãe, terra e natureza, né? E é isso, pessoal. Eu tenho muitas coisas, né? Então é isso, aqui tem mais. Tami, Oi. tem uma moça aqui, ai, como é que é o nome dela? Sil alguma coisa, deixa eu ver. A Sil T. Madeira disse que encomendou, pediu para você ver uns artesanatos, aí você ainda não respondeu ela. Deixa eu ver Vou aqui. responder aqui. É que a gente está na correria e às vezes não consegue responder, mas eu vou responder. E aí eu tenho uma página, né? A gente tem a página, mas aqui na Terra Indígena de Jaraguá tem bastante pessoas artistas que faz as artes, né? E aí eu tenho um Tamikuante Ri Arte Indígena, né? Que é uma página do Instagram. E tem as outras páginas aí é só me procurar, eu vou procurar responder hoje. O pessoal, não sei aonde foi que ela me mandou a Silt. mensagem, deixa eu ver aonde foi. Ixi, agora eu não acho mais aqui. Depois você acha. Estou procurando aqui, mas eu não acho. Mas é isso, pessoal. A arte para a gente é um instrumento de luta e de defesa dos territórios. É o nosso adorno, né? As nossas pinturas, que é a segunda pele nossa, é a nossa proteção, a qual a gente tem aqui nas artes, né? Então, é isso que a gente faz. Fazemos arte também em bambu, né? E damos oficina, né? Damos palestra, compartilhamos um pouco, né? Compartilhamos os saberes entre a gente aqui na Tecoá Itacupé, a gente tem visitação aí, né? Agora, por conta dessa pandemia, a gente não está recebendo, né, a visitação, mas a gente tem aí buscado, né, a autonomia, porque não é a gente não tem nenhuma ajuda do governo. Se a gente tem, o que a gente tem é com o próprio esforço nosso mesmo, né? A gente não tem. Para quem acha que nós indígenas recebemos um salário do governo, ou vamos viajar, é o governo que paga, não. A gente lutamos, a gente somos um povo, né, que luta, a gente só não aceita ser escravo de ninguém, né? Então a gente tem as nossas artes, a nossa luta, né, e as nossas artes hoje é um instrumento de luta e de defesa, né? Usamos as redes sociais também aí, né, como um instrumento de luta para mostrar nossa arte, nossa cultura, porque nossa cultura não é só uma coisa, é muito além do que a gente diz só cultura, né? É como o povo guarani diz, o modo de vida guarani vai muito além, o modo de vida pataxó vai muito além do que uma fala, do que uma arte, está muito além. Nós, povos indígenas, temos proposta de luta, né? E de esperança, não só para os povos indígenas, mas sim para a humanidade. Minha Flor, a Sil, de novo, a Sil alguma coisa, ela pediu para você repetir a página sua para ela ver os negócios do artesanato. Tamikuan Tirri Arte Indígena. Tá, é isso aí, pessoal. Tami, eu vou te pedir uma última... Alguém deve ter posto aí já, né? Eu acho. Sim. Alguém pôs minha página aí. Tami, eu queria que você, para a gente encerrar, eu queria que você pegasse o seu embaracá, que a gente fala, e você cantar um canto do seu povo, um trechinho, sei lá. Espera um pouquinho, pessoal... vou pegar. Sim. É um canto muito lindo, é diferente, acho que é bacana as pessoas ouvirem também o canto pataxó, que é maravilhoso. Cada canto de cada povo é muito lindo, inspirador para as pessoas poderem conhecer. Vai, minha irmã, dá essa força de guerreira aí para nós. Tari patixá, sunia tamia,
Ui, cana taputari, ui, cana pataxi, pataxó, toquerei, sei, o kawata, chimba, kamayura, ui, tuei, honeti, ue, cana, ucairá. Nhami suma poi rote hoi nhami tangi. Nhami suma poi rote hoi nhami tangi. Nhami suma poi rote hoi nhami tangi. Aweri nhami suma chopi rochomansi Awere, jahanehe. Aweri. Awere, Sagutiauete. Obrigada, Joete. minha irmã. Foi muito bom a gente. Hoje eu passei hoje à tarde com o Tamiquã, a gente estava tratando de uns outros assuntos que daqui a um tempo a gente vai poder estar falando mais sobre isso. E gratidão, irmã. Gratidão mesmo. E é importante falar de outros povos que vivem aqui dentro do território do Jaraguá. E foi muito importante a sua presença aqui. Eu fiquei muito feliz. E é isso. Eu espero que o pessoal aí comece a apreciar mais a arte Pataxó que está viva dentro de você e que você passe essa arte para as pessoas terem um pouco mais de respeito e respeitar os povos indígenas desse nosso país. Gratidão, minha irmã. Obrigado, gratidão, obrigado por quem estava aí. Eu vi Tapiti, vi outras parentes, né? Aí. E a Raíssa, gratidão, É, muita gratidão para todos vocês, um forte abraço. Mando daqui da Terra Indígena de Araguá, da Tecoá e Itacupé, muita força, muita espiritualidade para todos vocês que estão atrás dessa tela nos vendo. Vamos, na luta, seguir firme e sair desse grande ectômetro. Aueri! Awele, Gudjawete. Joete! Pode fechar aí se você pode fechar. É isso aí, salve quebrada. Esse foi a nossa irmã Tamiquã Ri, Pataxó, que vive dentro do nosso território. Agradecer as pessoas que entraram e viram. Ao ele, né, Tiago? E é isso. Gratidão por todos. E a cada semana a gente vai estar trazendo um convidado diferente. Eu estou vendo aí, eu já dei uma sondada nele. Eu estou vendo aí o Kylie J do Racionais MCs. É um amigo, um parceiro nosso e já estou uma conversa com ele, quem sabe ele venha para fazer uma live aqui com a gente. Já está quase já encaixando esse trabalho de a gente conversar com o KLJ. Ainda tem o Sombra que eu não desisti, ele precisa arrumar só a net dele para a gente debater. E tem vários outros, vou tentar trazer mais parentes para a gente estar conversando e as pessoas conhecerem as outras populações indígenas que moram fora de São Paulo, mas que faz parte do contexto indígena. E é isso, gratidão. Ô, Rai, Rai, eu quero você aqui nesse Jaraguá, Rai, por favor. Viu, sua louca? É isso aí, Tiago. Eu acho que foi bacana, né, Tiago? Foi bastante proveitoso. Também foi uma querida, uma guerreira. E vamos aproveitar enquanto a gente pode estar falando através dessa caixinha aqui preta, que a gente possa estar trazendo mais parentes para as pessoas conhecerem e começarem a entender que o povo não é um povo só, são vários povos de maneiras, tradições diferentes. Eu quero agradecer vocês. Salve quebrada. E é isso aí. Até a próxima. Agudeu, até.